Você tá me ouvindo direitinho aí? Alto e claro. E o Nicolas, cadê ele? Mandou uma mensagem, tá um pouquinho atrasado do treino, mas tá entrando aqui no Corre. Ah, beleza. Dá tempo de pegar um Ultra Coffee, então eu já volto aqui. Dá. Aliás, estou experimentando a versão nova 2.0 e no sabor caramelo. Puta, legal, hein? Eles mudaram a fórmula, né? Agora tem uma coisa de imunidade, vitamina C. Eu já gostava do antigo, acho que esse tá melhor ainda. Pô, legal. Aliás, a gente tem que falar do cupom deles hoje no programa, né? Isso, é o Gregário 10 e colocar o link lá na descrição e depois no Stories do site lá da Positive Market. Bacana. Aqui, deixa eu correr lá e já volto aqui pra gente começar o programa. Tranquilo. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia aqui hoje. Eu sou o Leandro Bittar e nosso episódio vai falar sobre quadril. A gente tem um personagem central nessa história que é a Diana Senato, uma ciclista que usava a bicicleta como deslocamento urbano e à medida que ela foi se apaixonando também pela performance, pelo ciclismo de estrada, ela descobriu que tinha um problema crônico de quadril, as dores incomodavam ela demais e o processo de recuperação dela, que teve um final feliz, é a história que ela conta aqui pra gente hoje, junto com dois convidados que participaram desse processo, o bikefitter Bruno Rosa, da loja Drop aqui de São Paulo, e também a fisioterapeuta e ortopedista Naira Rabelo. Os dois falam sobre a Diana, mas também dão exemplos e ajudam a gente a entender como se livrar e como evitar as dores no quadril. O episódio Quadril começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Diana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter sua companhia aqui nesse podcast. Obrigada, gente. Obrigada por me receber. Ô, Diana, a sua história aqui está dentro do contexto, do tema do episódio, né? Aqui a gente vai falar sobre quadril, principalmente. Mas a gente queria começar com você se apresentando como ciclista, né? Qual que é a sua relação com a bicicleta? Eu adoro quando tenho que me apresentar como ciclista. Eu morro de orgulho. Eu comecei a pedalar há uns 6 anos. Na verdade, eu morava fora do país. Eu comprei uma bicicleta para me locomover. Logo eu me mudei para São Paulo de volta, comecei a usar bicicleta na cidade, até que um amigo meu me falou, olha, você é forte, você nunca pensou em pedalar na estrada, tal, você gosta de andar rápido na ciclovia? Imagina pegar a estrada. E aí fiquei com aquilo na cabeça, na época não tinha orçamento para isso. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu comprei uma Diverge, que eu usava para tudo, para me locomover, para fazer estrada, para fazer um pouquinho de gravel. E foi logo no começo do Clube Fuga. Eu e outras pessoas fomos uma espécie de cobaia para eles. Então, a gente começou junto, assim. E eu fui me apaixonando pela comunidade através das pessoas que estavam lá me apresentando para o ciclismo, que era gente mais experiente do que eu. E eu nunca mais parei. Nunca mais parei mesmo. O Fuga tem um papel super importante na minha vida nesse sentido, de ter me apresentado a cultura do esporte, né, mais do que qualquer outra coisa. E aí, depois de um tempo, momento pandemia, vida mudando, pedalando no rolo dentro de casa, chateadíssima, já não aguentava mais. Eu tinha um rolo Smart, eu vendi para pegar um rolo livre, que eu achava pelo menos mais interessante. Bom, decidi me mudar de país e pensei que seria uma boa oportunidade para eu procurar trabalhar com a minha paixão, assim. Eu sou jornalista, na verdade, de formação. Minha vida inteira eu gostei de fazer esporte, mas eu nunca encarei isso como uma possibilidade, um caminho profissional. E eu falei, bom, se eu me mudar para Barcelona, que é onde eu tenho uma irmã que já mora aqui há muitos anos, eu poderia talvez tentar trabalhar com isso. Olha só que ideia maluca que passou pela minha cabeça. E logo que eu cheguei em Barcelona, eu falei, tá bom, então aqui eu cheguei em Barcelona e eu entendi o que esse lugar representa para uma pessoa que ama pedalar na estrada. Isso é o paraíso, isso é a Disney do ciclismo. Você tem todo tipo de opção, você tem montanha, você tem mar, você tem temperaturas mais amenas o ano todo, enfim. Tô me enrolando, mas resumindo,
o ciclismo se apresentou para mim como um modo de transporte, acabou se transformando num modo de vida, assim, sem dúvida. Eu acho que 90% do meu círculo social e de pessoas que eu amo vieram a partir do ciclismo. Eu acho que mudou minha vida física, mental, espiritual, e hoje em dia eu trabalho com o que eu amo na GCN. Eu sou produtora dos canais internacionais, eu cuido de França, Espanha e Itália, e estou dentro da indústria que eu queria conhecer, trabalhando com pessoas incríveis do mundo inteiro, e muito feliz pelas decisões da minha vida, assim, recente. Legal você comentar o fato da GCN, porque hoje é um canal que, para qualquer apaixonado pela bicicleta, nós mesmos na Gregário nos inspiramos um montão na produção, no conteúdo que eles fazem, né? Você já conhecia o canal antes de ir para Barcelona? Como que surgiu esse contato, essa ponte para trabalhar com eles? Sim, eu já conhecia. Eu acho que todo mundo que está começando e tem um pouquinho de inglês, né? Tem a possibilidade de falar um pouquinho de inglês, acaba caindo num vídeo da GCN, vira e mexe, assim, né? Para entender coisas básicas, tipo cadência. O que é cadência? A primeira vez eu fui procurar no YouTube e vi um vídeo da GCN, coisas sobre nutrição também. Eu já conhecia, sim, o conteúdo deles. Eu não sabia que eles tinham se internacionalizado com outros países. Mas eu, assim... Eu sou uma capricorniana muito cabeça dura e eu coloquei na minha cabeça que ia trabalhar com ciclismo e eu fiz um mapeamento, assim, do que tinha da indústria perto de mim e, de repente, a Play Sports Network, que é a empresa dona da GCN, tinha várias vagas lá no LinkedIn e essa vaga apareceu como uma coisa interessante. Na verdade, nem é o que eu fazia recentemente no Brasil, mas é algo que já tinha experiência fazendo. Então, acho que os astros se alinharam e acabou rolando, acabou dando certo. Que massa! E eu acho que uma curiosidade, que eu acho que isso é um tema que a gente vai fugir da pauta, né? É a experiência que a GCN teve em português, né? Eles chegaram a ter o canal em português aqui, com português brasileiro, inclusive, e é uma experiência que deixou saudade, vamos dizer assim. Quem sabe a sua presença aí ajude de alguma forma a impactar eles a cederem novamente para voltar a ter esse projeto. Agora, deixa eu mudar o assunto para a gente colocar nesse contexto a sua experiência do tema, né, do quadril, porque a gente sabe que você teve um problema crônico e que precisou lidar com ele. Dentro dessa linha aí cronológica de você começar a pedalar 6 anos atrás e começar a pedalar até comprar de Verge, até ir para juntar o grupo Fuga e voltar para a Espanha, como que foi a experiência com o seu quadril nesse contexto? Ciclista é um bicho muito brabo, que não gosta de parar de pedalar. Então, o que aconteceu comigo foi que eu tive uma lesão e eu continuei pedalando como se nada estivesse acontecendo. Bom, isso começou, os meus treinos no Fuga começaram a se intensificar, teve o subidão, né, do começo da vida num esporte novo, que você começa a brilhar, você se sente no topo, assim. E eu não parei de treinar, não estava exatamente com um acompanhamento nutricional perfeito, forcei demais, tive uma lesão, comecei a sentir muita dor no glúteo bem interno, assim. Aí eu fui tratando daquele jeito mais ou menos, né? Vou ali no médico do convênio, ele vai me pedir um raio-x, vamos ver se é alguma coisa de quadril. Aí no raio-x apareceu que tinha uma lesão congênita, que era algo que eu já tinha há muito tempo, tá? Então é isso, vai fazer fisioterapia. Bom, fui fazer fisioterapia, não gostei, parei, falei, só tá doendo mesmo depois da bike, na bike quando esquenta não dói mais. Aí comecei a pegar meses e meses e meses com essa lesão, até que as dores começaram a se intensificar, eu tinha dor para dormir, eu tinha dor para acordar, eu tinha dor para pedalar, eu tinha dor para tudo, assim, eu não consegui, começou a prejudicar a minha vida pessoal, assim. E aí, a Laila, que é uma amiga minha também do Fuga, hoje ela pedala com o Fuga também, ela é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela tem um desvio de coluna absurdo, que você vê, assim, pedalando atrás dela, você vê, e é uma pessoa que tem a maior consciência corporal que eu conheço, exatamente por isso, né? E ela começou a me falar um pouco sobre a fisioterapia que ela fazia e o tipo de lesão que ela havia tido, e mais do que isso, a relação dela com a dor. Eu sei que vocês já fizeram um episódio belíssimo, inclusive, sobre dor e superação, mas eu acho que cada pessoa tem uma história com dor, né? Cada atleta tem uma história diferente. Sem dúvida. E, bom, então a Laila me falou, olha, eu acho que você deveria ir nessa pessoa. E eu já tava, assim, eu tava ficando cinza, gente. Assim, dor crônica é uma coisa que eu não tinha ideia que podia tirar tanta energia. E eu
fui olhando por cima e fui querendo continuar pedalando, porque eu tinha uma meta anual, porque eu tinha uma meta semanal, porque o Strava estava me avisando que eu estava ficando atrás. Uns números, me cobrando por números e por coisas que, assim, numa vida de atleta amador como a minha, não fazem o menor sentido, né? Famosa cabeça dura, Diana, se isso me permite dizer. É Isso isso, acho não, que todo total. ciclista se identifica, o orgulho de falar, olha, eu quero ver X mil no É ano. Você isso. sabe que você está se É um machucando. número, né, cara? É o Shut Up Legs como lema, né? Assim, é o famoso sem dor, né? Tipo, agora, a sua dor, ela tinha um vínculo com a intensidade do pedal, ou o fato dele ter sido um problema crônico era só a bicicleta que chamava a atenção dessa dor? Ela aconteceria ali de qualquer forma? Não, a questão é, eu tenho uma questão com o meu quadril direito, que na corrida, que eu também corro, né? Na corrida se manifesta de uma maneira e na bike se manifesta de outra. Mas com a intensidade do pedal, sem dúvida, piorou muito e começou a piorar em progressão geométrica, assim, até eu ficar com dor para respirar, dor para existir, dor 24 horas por dia. Bom, aí eu fui procurar um médico, que me falaram, cara, esse cara é especialista em dor, vai nele, era um cara que era aí Santa Casa, não sei o quê, um cara muito interessante, uma metodologia um pouco integrativa, ele não era só microfisioterapeuta e fisioterapeuta, ele também usava outras sabedorias dele ali, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre dor. Ele falou, deixa eu identificar exatamente qual é o ponto da sua dor, porque eu acho que não é onde você está me dizendo. Eu falava, aqui com ali, porque o médico, o ortopedista que me atendeu antes tinha me falado, ele falou, acho que não é exatamente aí. Aí ele foi buscando, ele falou, olha, agora eu vou apertar um ponto que eu acho que vai doer, mas se mantém aqui nessa dor. Aí ele apertou com tudo e assim, eu vi estrelinha, doeu muito, mas foi muito doido porque naquele momento, aquela dor, eu entendi exatamente onde era, e aí eu podia levar isso depois para minha outra fisioterapeuta, e a gente começou a trabalhar sabendo que era no piriforme, que a minha lesão era no piriforme. Bom, e aí começou o processo de identificar quais eram os melhores exercícios para mim na fisioterapeuta. Eu passei por 2 profissionais. A segunda profissional que me atendeu foi a Naira, e eu fiquei completamente apaixonada pelo método dela, pela maneira como ela trata os pacientes, pela maneira como ela enxerga o processo todo, a dor, enfim, ela me ensinou muito. Ela foi, além de uma grandíssima profissional, uma amiga, inclusive. E eu aprendi muito sobre mim também nesse processo junto com ela, porque tinha dias que eu chegava lá morta de dor, e ela falava, não faz sentido, a gente está fazendo aqui, é a 19ª sessão que a gente está, você está com dor, o que aconteceu? Vamos falar sobre sua vida? E aí tinha um monte de coisa que se relacionava, né? É muito louco onde a gente guarda esse sentimento da dor, né? Quando a gente é atleta, em que momentos a gente ignora, em que momentos a gente sobressalta. E aí com a Naira foi tudo um grande aprendizado, foi maravilhoso. Ela começou a pedalar no meio do nosso tratamento juntas, e o que deixou tudo muito mais interessante, porque ela começou a usar os músculos, ela começou a ver exatamente onde pegava, e ela começou a criar exercícios específicos para mim. Então foi um presente, assim, e ela é uma pessoa muito comprometida e muito nerd, eu adoro trabalhar com nerd. Eu também sou. Então a pessoa vai lá e te manda um artigo científico para você ler, e aí você fala, tá, entendi mais ou menos, me explica melhor. Eu sou muito fã dela. Quase Bom, que um curso, um PhD quando você sai, né? Eu já percebi que se a gente pedir para você explicar todo o sistema, né, de como tá Rotação ligado de os músculos quadril. no quadril, rotação, flexibilidade, tudo, você vai dar uma aula melhor que muito fisioterapeuta aí, que é um especialista, eu pelo que amo, eu tô porque vendo. isso me empodera, sabe, para eu saber exatamente coisas que, até para sozinha buscar soluções, assim. Então, quando eu me mudei para cá, a gente fez um acordo que ela me passaria uma série de 10 exercícios, 15 exercícios, e eu alternaria fazendo fortalecimento usando 3 de cada vez ou 4 de cada vez. Então, a gente fez uma sessão assim. Nossa, eu saí destruída, quis tomar um gel, assim, no meio da sessão, de tão cansada que eu tava, e foi maravilhoso, porque aí ela me passou os exercícios que eu precisava. Tudo isso me levou a entender que
musculação é uma coisa que ciclistas não fazem e precisam muito fazer. Ninguém faz, gente. Ninguém faz musculação. É uma vergonha e a gente precisa fazer. Eu ainda tenho a questão da corrida que me exige fortalecer ainda mais. E eu comecei a gostar do fortalecimento. Eu comecei a gostar de exercício de força e trabalhar com peso, que era uma coisa que eu odiava antes. Eu acho que tudo depende de como você faz, né? De como você aprende a fazer também. Mas e a bike, Diana? Porque nesse processo, que eu não imagino que foram 6 meses, foi um período mais longo, assim, onde você teve que, em alguns momentos, intensificar o trabalho de musculação, mas você teve também que diminuir a bike, o Strava ficava lá te avisando que você está uns dias sem treinar, ou você conseguiu rodar de um jeito diferente. Como é que foi a sua adaptação nesse ciclo? Tristeza e solidão, assim, eu queria pedalar rápido e pedalar com as pessoas que eu gostava de pedalar, e não dava. A Naira me ajudou bastante a enxergar isso, que eu precisava saber moderar. Isso faz parte da vida do atleta mesmo que é amador, né? Você precisa saber dosar e precisa ouvir bem seu corpo. E eu também tenho a sorte de ter um grande amigo que é meu coach hoje em dia, inclusive agora a gente está na mesma planilha, que é o Magu Ramos, que também trabalhou um tempo no Fuga, e ele sempre trocou ideias filosóficas comigo a respeito disso, tipo, você tá querendo provar o quê pra quem? Sabe uma pessoa que te conhece e que sabe como você gosta de performar e de como as obsessões, assim, então ele também me ajudou muito a sair desse lugar do número. Ele é um cara que me incentiva a caminhar, por exemplo. Ele é uma pessoa que me incentiva a enxergar o esporte em outros lugares, porque assim como ele, também sou apaixonado por isso. Então, é muito pobre, né? A gente fazer as coisas pelo Strava. Não, a gente tem que fazer pela experiência, porque a gente gosta, porque faz a gente se sentir bem, enfim. No fundo é nosso, né? Essa necessidade de autoafirmação e de mostrar... É um lugar onde eu vou mostrar aquilo, entendeu? É o espelho, né? O Strava, né? É onde se reflete ali. Agora, além do trabalho de fisioterapia e de musculação que você trabalhou aí para corrigir, na bicicleta, você também teve que mudar alguma coisa do jeito de pedalar na prática? Quais equipamentos estavam disponíveis ali para você lidar melhor com esse desconforto? A família do Fuga é uma família de muita gente boa, assim. Então, o Bruno Rosa sempre foi meu fitter e ele sempre me acompanhou. Então, meu fit mudou bastante. Quando eu comecei a ter bastante dor, ele já tinha feito uma adaptação. Depois que eu comecei a fazer a fisioterapia, que na verdade era tipo exercício de força pesado, a Naira, assim, tem uma mão pesada, gente, parece que ela é um doce de pessoa, mas assim, ela me deixava acabada. Um pouco no meio do tratamento com a Naira, a gente também refez o bike fit e mudou algumas coisas, e inclusive recentemente também eu mudei outras coisas no bike fit. Eu acho que é uma coisa que o seu corpo vai mudando, né? Eu sinto isso, assim, eu vou dando estímulos diferentes, eu tô correndo mais, eu tô correndo menos. O que fez passar a dor foram os exercícios de força, sem dúvida, e eu senti uma melhora muito rápida. No fit foi o contrário, o Bruno me deixou mais sentada, eu senti que eu tava com a coluna um pouquinho mais reta. Eu acho que ele não quis sobrecarregar os posteriores de coxa, para não, de alguma maneira, acabar puxando o glúteo junto. Eu fiquei bem sentadinha, ele subiu um pouquinho a minha mesa, deixou a minha direção um pouco mais alta também. Isso no passado, né? Quando eu comecei a sentir muita dor. Um baita de um selim 168, eu tava com um power 168, para me sentir bem apoiada, também pela posição um pouco mais rotacionada para trás, né? Acho que tinha mais, os discos estavam bem apoiadinhos. Mas isso tudo, e o selim mais baixo, já mencionei, mas isso tudo mudou bastante agora, depois de X tempo já fazendo fortalecimento e melhorando e cuidando da lesão. Agora ele levantou bastante o selim, eu estou numa bicicleta com uma geometria mais agressiva e acho que ele me deixou numa posição mais aero, porque eu tô conseguindo segurar mais a força nessa posição, entendeu? Legal. Também melhorou meu alongamento, etc. Em relação à rotina de vida fora da bike, até. Eventualmente, desde o início desse processo todo, com a mudança de São Paulo para a Espanha e etc., você nota que diferenças na sua rotina como um todo, tempo sentado, necessidades de lifestyle em geral também impactam na sua dor? Sem dúvida.
Sem dúvida. Eu tenho um trabalho de ficar muitas horas sentada, olhando para duas telas, mas eu consegui um standing desk, né? Que são essas mesas que você pode usar levantado, né? De pé, trabalhar de pé. E trabalhar de pé me ajudou muito a liberar um pouco a tensão, enfim, posição, coluna, etc. Eu tomo bastante cuidado com a ergonomia para ter real noção, assim, se eu tô tantas horas seguidas numa posição que vai ser confortável ou não. Mas, acima de tudo, eu acho que mudou meu jeito de pedalar, porque aqui eu não pedalo tão forte e nem pedalo tanto. Apesar de eu pedalar, eu tenho mais opções de lugares para pedalar. Aqui eu não tenho um clube, aqui não tem pessoas me esperando na USP, nem na ciclovia, não tem... É diferente, eu tive que me adaptar um pouco a uma outra rotina de pedal mesmo. No começo eu fiquei super carente do fuga, depois você vai descobrindo que você... né, pessoas para pedalar junto, e até treinar sozinha, que era uma coisa que eu não fazia, não manjava nada de rota. Quantas vezes eu não saí para pedalar com fuga num sábado sem saber nem para onde eu estava indo, assim, só seguindo o pelotão. E aqui as coisas mudam bastante, né? O problema de trabalhar com ciclismo é esse, né, Nicolas? Você acaba pedalando menos. Total, total. Diana, a sua relação, acho que a gente pode falar aqui que teve um final feliz, né? Essa sua lesão e a forma como você conseguiu recuperar e voltar. A sua relação com a dor como um todo, como a gente começou brincando aqui com as ideias do shut up legs, a ideia de pedalar sem se incomodar com a dor e superar essa dor o tempo todo, que é uma questão do ciclista em geral, mudou. Hoje você lida diferente com a dor que você sente ao pedalar, porque teve que lidar com uma dor tão intensa como essa? Olha, eu acho que eu passei por ciclos. Eu acho que depois que eu tive que diminuir a quantidade de treinos e realmente me dedicar e olhar para isso como um problema, eu fiquei um pouco traumatizadinha de sentir dor. Eu passei um bom tempo sem querer sentir muita dor. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu fiquei meio fresca para umas coisas. Que tô com medo de descer. Tá me dando vertigem. Não sei o quê. Eu fiquei um pouco ressabiada, assim, sabe? Eu não queria passar nada dos meus limites, assim. E isso me deixou com experiências chatas pedalando, chegar a chorar, assim, no meio de um pedal, de não conseguir terminar um pedal, de parar e pegar um trem e voltar, coisas que eu nunca tinha feito, assim. E depois, aos pouquinhos, eu fui entendendo que eu tinha que passar por outras coisas, né? Outras superações e entender que eu, na verdade, gosto de colocar meu corpo à prova. Eu acho muito gostosa essa sensação de voltar de um treino destruído, entrar no chuveiro e falar, meu Deus, que delícia! Eu sinto falta disso. Então, agora eu também tô com uma bicicleta nova, que tá me deixando muito mais animada para treinar. Agora eu tô com muita vontade de voltar a treinar mais forte. E aí eu tô num desafio na GCN, que eles me enfiaram lá de voluntária, paga, na verdade, que é um desafio com o Zwift, que chama 30 em 30. Eu preciso fazer 30 minutos de exercício por dia, por um mês seguido, sem parar, sem furar nenhum dia. Eu posso fazer Zwift, eu posso fazer bike fora, eu posso fazer academia, o que for. Mas isso me deu um insight, porque eu estava muito focada num volume de treino de bike e não estava tão saudável assim. E agora eu tô, mesclando várias coisas e fazendo um volume menor, mas diversificando mais, com mais estrutura todo dia, tô me sentindo, muito melhor, sabe? Então, também tá me ensinando um pouco de... modulação, é muito louco, né? Quando você vai mexendo nas coisas do próprio corpo, assim, como é que as coisas vão se respondendo, né? Tem coisas novas sempre para aprender sobre o corpo. Eu acho isso muito bonito. Aí, até entrando numa teoria de treinamento, né? Tem muito treinador que fala, não... O corpo entende de metabolismo, o corpo entende de movimento. Então, não importa o que você estiver fazendo, até para... Isso vem muito de países nórdicos, né? Porque às vezes eles não podem pedalar o ano inteiro, né? O brasileiro, quem mora num país do hemisfério sul ou com bom tempo, você anda, se você quiser, 365 dias no ano. Quem mora no Canadá, na Noruega, onde for, não podem pedalar o ano inteiro, então o atleta tem que buscar outras modalidades. E o que você relata é justamente isso. O corpo, a fisiologia humana, que entende é movimento, não é? Tenho que estar pedalando naquela zona. Você pode muito bem estar treinando determinada zona, determinados padrões metabólicos, fisiológicos, na academia, fazendo um treino de crossfit, HIIT, que é extremamente glucolítico, né? Você está extremamente anaeróbio, como você queira chamar. Você pode correr, você pode nadar, você pode estar subindo, fazendo uma trilha a pé aí, subindo o Montjuïc ou Montserrat,
e você está trabalhando base, fazendo zona 1, porque você está caminhando e Total. fazendo aquilo. Simplesmente, quando você vai entrar num período muito específico, vamos pensar, pô, Diana se inscreveu no Etape da França. Aí, talvez naquele período final de preparação, você entra na especificidade da competição, né? Mas tudo que é movimento relata isso. Teu corpo entende e se adapta a ele, né, metabolicamente. Então não precisa ficar só na bike, né? Tudo é bom. E uma coisa puxa a outra, senão você fica um pouco entediado, sabe? Tipo, de novo eu vou sair. E pedalar agora tá muito frustrante, porque eu tenho que estar às 9 trabalhando em casa, tudo bem, mas é às 9. Às 7 horas tá breu, só vai amanhecer 8. É uma hora inteira que eu vou ficar pedalando no escuro. É muito chato, E sabe? um Então, disclaimer aqui para quem não conhece cultura espanhola: 9 horas é o equivalente a 6h30, 7 horas da manhã para o brasileiro. Você sai na rua às 8h30, não tem nem nada, nem o coronavírus está passando nessa hora na rua na Espanha. Em contrapartida, você vai num restaurante às 9 da noite, o cara fala: não, a cozinha tá fechada, volta daqui meia hora. 9h30, o cara abre a cozinha no restaurante. eu amo que eles falam 8 da tarde, não é 8 da noite, é 8 da tarde. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Você acabou de ouvir a Diana Senato na conversa que abriu o nosso episódio Quadril. Agora é hora de ouvir a Naira Rabelo. Ela é ortopedista e fisioterapeuta, trabalhou com a Diana e com inúmeros outros ciclistas. Ela fala sobre como cuidar, como prevenir os problemas de quadril. Se liga! Naira, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui nesse episódio. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Álvaro. O prazer é todo meu. Com certeza todo meu. Ô, Naira, a gente tem aqui um tema que nos une, né? Que é a experiência da Diana, que está nesse podcast. E na conversa com ela, ela falou que você ajudou muito, claro, como ortopedista, como fisioterapeuta, mas que também até começou a pedalar. Eu queria que a gente começasse essa conversa com a sua experiência pessoal, assim, como é que é, né, como é que a bike chegou para você, como é que é a sua experiência com a bicicleta hoje? Nossa, gente, eu carrego a Diana, né, em especial, assim, num potinho. E tudo, de fato, começou com a Diana, a Laila, algumas outras meninas ali, né, junto com ela, que pedalavam juntas, mas ela, em especial, falou tanto do pedal, a paixão dela pelo pedal começou a me despertar, assim, algo tão, tão diferente. E um belo dia, ela teve a ideia de dizer para mim assim: vamos pedalar na Ciclo, eu te dou uma bike, eu te dou um capacete, eu te dou uma jersey, eu te dou bretelle, eu te dou tudo. Eu falei: mas como assim você vai conseguir? Eu consigo tudo para você, só diz que vai. E eu fui, né, na curiosidade, não tinha a menor noção. Fui, obviamente, sem estar clipada, né? Porque eu teria tomado um belo de um tombo. Mas a gente rodou ali, brincando, uns 40 quilômetros naquele dia, entre deslocamento até a Ciclo e na Ciclo. E foi, assim, uma experiência incrível. E, de fato, dali pra frente eu nunca mais parei. Isso deve ter sido em 2019, mais ou menos. E, na época, um pouquinho antes da pandemia, ali no comecinho da pandemia, na verdade, ela me ajudou muito. Ela conseguiu uma bike para eu pedalar no rolo em casa. Alguém conseguiu uma sapatilha para mim. Então, existe um meio, assim, tão gostoso no pessoal do pedal, né, que pratica esporte de forma geral. Eu também carrego isso com algumas pessoas da corrida, mas ela foi minha madrinha, minha precursora, e eu gostei tanto que não parei. Pô, isso é muito bacana e nada mais do que uma retribuição também, né, porque ela tinha um problema que atrapalhava com que ela pedalasse, uma dor constante de quadril, e que você teve um papel também fundamental. Para vocês pedalarem juntas, você precisou ajudar ela a superar essa dor. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Ela tinha uma dor crônica, né, de quadril, uma dor que acabava se dispersando ali na região glútea, mais ou menos. Chegou com um diagnóstico pouco preciso na época ali, e eu brinco que ela ficava naquela fase que muitos ciclistas têm, ou atletas de forma geral, correndo atrás do rabo, né? Tinha dor, diminuía um pouco o volume, a intensidade, a dor melhorava um pouquinho, tentava
tentava engrenar de novo, não ia. Então, a gente estava numa fase de enxugar gelo ali. E ela chegou até mim, né? Acho que ela veio indicada por uma outra amiga, que é a Laila, inclusive, aqui um abraço enorme para ela, que já tinha passado por mim com uma dor de quadril também, e acabou indicando a Diana. E em cima disso, a gente descobriu inúmeras coisas que permeavam a experiência de dor, né? Eu sei que já tivemos aqui outros episódios. É fácil dizer hoje que, acredito eu que vocês entendam essa expressão, a dor ela não é algo pontual, ela é uma experiência, né? E por ser uma experiência extremamente pessoal, a da Diana em especial, ela estava permeada por uma série de outras condições que não apenas físicas, né? Não era só uma fraqueza de glúteo, não era só um selim aumentado, diminuído, enfim. Existia um contexto da vida dela que a aprisionava naquela experiência de dor, que é muito comum em atletas que amam o que fazem, que amam o esporte, que é o receio, o tamanho daquela condição prejudicar a evolução, no caso dela, no pedal. Ela estava numa fase da vida que ela queria pedalar, que ela se sentia bem para pedalar, mas aquilo puxava para baixo, deixava o teto muito baixo, e ela começou a ficar muito angustiada. E esse estado de alerta, esse estado de tensão, né, essa falta de noção do que estava acontecendo, que até então ela não tinha parado em nenhum profissional que a explicasse alguma coisa a respeito, deixaram ela extremamente aprisionada. Então, o nosso tratamento envolveu muito, claro, exercício, porque a gente identificou algumas condições físicas nela, mas teve muita conversa, teve realmente muita conversa dentro de uma premissa da físio, né, da reabilitação, que é a educação a respeito do quadro, a respeito da forma que o nosso corpo se comporta diante de uma experiência de dor e de perspectivas, né, futuras dela, que a gente precisou alinhar até que ela fosse subindo degrau por degrau e tá aí voando hoje, como com certeza vocês ouviram aí várias experiências dela na conversa. Importante lembrar que as duas, a Naira e a Diana, fazem parte desse episódio. A gente sempre publica as entrevistas sequencialmente, né? Mas se alguém está ouvindo esse episódio separado, a Diana também falou aqui nesse episódio do Gregário Cycling. Mas, Naira, ela teve um diagnóstico em algum momento dessa história de um problema no piriforme. O que é isso? O que era esse problema? Assim, eu entendi que é um recorte, mas é uma parte importante desse problema, né? Sem dúvidas. É uma das queixas mais comuns, tá? Do ciclista. Talvez eu tenha que começar essa informação dizendo que dentro da ciência a gente tem pouca evidência de epidemiologia, né? A incidência, a prevalência de lesões crônicas, queixas que começam e vão se estendendo ao longo do tempo daquele atleta durante o período de treino e tudo mais. Mas dentro dessa escassez de informação, talvez a que a gente mais tenha, e com certeza por conta da prevalência, é a dor glútea que a gente fala, né? Ou buttock pain, que é o termo em inglês que a gente precisa usar ali para buscar artigos com um pouco mais de informação. E dentro talvez desse termo guarda-chuva, né, essa dor glútea, a gente tem um diagnóstico muito específico. Nem todo mundo que tem dor glútea tem o quadro que a Diana tinha, mas ela tinha realmente uma relação bem específica com o piriforme, que é um músculo que fica bem no meio do bumbum, ali bem no meio da nádega, tá? Anatomicamente falando. E apesar dele ser pequeno em termos de morfologia e tudo mais, ele é extremamente importante para a execução de alguns movimentos, tanto para o corredor, mas principalmente para o ciclista, porque boa parte da potência do pedal, né, da tua capacidade de empurrar a pé de vela no comecinho daquela fase de potência mesmo, quando você sai ali de quadril muito dobrado e você tem que empurrar a pé de vela, os músculos extensores do quadril. Então a gente pensa nos glúteos, mas o piriforme ele também é um extensor do quadril, né? Então eles ajudam a gerar esse começo da potência e só depois os músculos da coxa começam a entrar. Então ele é um cara que trabalha bastante, né, que é bastante requerido ali na mecânica do pedal, assim como ele e alguns outros, a culpa não é só dele, coitado, mas é ele que acaba apitando, né? Ali nele que a gente identifica muitas contraturas, esse quadro crônico de perpetuação, uma dor constante e persistente, né, que a gente fala e que é muito característico do ciclista. Primeiro porque ele não procura logo, ele deixa cronificar mesmo, é bem característico, né? A gente não vai procurar de imediato.
Só que depois ele começa a limitar bastante, né? Então ela não conseguia pegar o pico do Jaraguá, por exemplo, que é um pedal super comum para quem treina aqui em São Paulo, né? Por quê? Porque a gente exige muito mais dessa musculatura quando você está fazendo força para subir. Então começou a limitar de tal forma os treinos comuns dela, e ela acabou buscando, né, essa retaguarda aí da físio, mas é esse o panorama, né? No final das contas, a gente acredita que é excesso de demanda em cima de um contexto muscular, pelo menos inicialmente, talvez o start esteja aí, em cima de um contexto muscular pouco trabalhado. É uma balancinha, a capacidade da musculatura versus a demanda imposta sobre ela. É a contradição de saber se a lesão é causada pela bicicleta, pela repetição do exercício, ou se ela já tinha ali e ela apareceu em função daquela prática, né, mais intensa, né? Essa é uma experiência que a gente já discutiu aqui com alguns especialistas, com outros temas, inclusive. Exato. É quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. De fato, é a pergunta de $1 milhão aqui. Mas a gente acaba chegando, o paciente chega nesse quadro, né? Com esse quadro. E eu costumo dizer que, tanto para quadril como qualquer outra articulação, ficar buscando a possível causa é muito superficial. Se a gente for muito sincero, o profissional da saúde extremamente sincero, ele vai virar para você e vai dizer: não existe uma causa única para uma lesão, né, para uma queixa de dor. É multifatorial, é multidimensional. Então, a partir do momento que o atleta chega no consultório com todo o quadro que ele te apresenta, não só físico, né, uma série de outras variáveis permeando o quadro, principalmente esse contexto emocional, expectativas e tudo mais, eu brinco que o que nos resta é optar por buscar as melhores escolhas, as melhores decisões, né, diante daquela realidade que chega na tua mão ali no consultório, mas aí em cima disso a gente vai traçando, porque ficar tentando entender o que tinha lá atrás para ter causado, não dá, a gente nem tem contexto para isso. O nosso corpo é complexo em todas as áreas e toda vez que você olha uma parte dele, ele é um universo. Existem situações da área do quadril, como hérnias, como pubalgias, assim, o que, olhando sob o aspecto do ciclismo, que cuidados o nosso ouvinte deve ter para aumentar a chance que não tem um problema desse tipo, que tem um problema na região do quadril? De fato, né? É aquilo que você começou a pergunta brilhantemente citando. É multi, né? Tem muita coisa envolvida. E eu vou te falar o que a literatura diz, e não só em relação ao quadril. Boa parte das lesões crônicas, né, que vão se instalando, essas lesões que têm um início meio sem trauma específico, boa parte disso tem relação com volume de treino, intensidade e volume mal organizadas ali, né? Então, independente de ser quadril ou qualquer outra região, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que o atleta precisa seguir, precisa estar bem assessorado e seguir, né, gente? Porque a gente sabe que às vezes tem gente que está bem assessorada e ainda assim não segue. No caso do quadril, o bike fit é algo que realmente tem não uma evidência em relação à prevenção tão clara na literatura, mas ali no dia a dia você vê que alguns ajustes, né, finos muitas vezes, têm um efeito imediato em algumas tensões musculares, né, estresses musculares. E uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é a posição inicial. O indivíduo atleta, ele está começando a pedalar e ele já quer assumir aquela postura super aérea, sabe, uma coisa bem forçada de tronco, né, de quadril muito flexionado, e a gente não tem capacidade muscular, assim, inicialmente, para suportar maiores demandas naquela posição extremamente ali, o cara bem aéreo e tudo mais. Então, o que eu gosto de dizer vai com calma, respeita o teu corpo, você vai fazer vários fits ao longo do tempo, da tua experiência com o pedal, porque o teu corpo precisa de tempo para se adaptar, o teu quadril precisa de tempo para se adaptar. Se você não fizer nada, absolutamente nada de treino de força, que é um outro ponto que eu vou falar para responder a tua pergunta, e for pedalando a conta-gotas, incluindo um pouco mais de velocidade, um pouco mais de volume, de intensidade, muito a conta-gotas, existe uma probabilidade do teu corpo se adaptar sozinho àquela demanda, que vai impondo uma certa carga, você se adapta e aquilo vai, né, evoluindo de forma bem orgânica, bem fluida. Só que a gente
tem tempo para isso, vamos brincar assim? Ninguém quer evoluir a conta-gotas, né? Então, dado o fato de que o atleta começa a curtir o pedal e ele começa a andar com uma galera que está pedalando mais forte que ele, e é isso que vai fazer ele pedalar um pouco mais e tal, diante desse quadro, que é muito comum, uma outra coisa que eu costumo recomendar é a retaguarda do treino de fortalecimento, um fortalecimento específico para músculos que de fato vão ser exigidos, e ali no quadril os glúteos disparadamente são os que mais entram, os flexores de quadril também, que muita gente negligencia, e aí vem a questão das pubalgias e tudo mais. Se vocês quiserem, a gente até fala um pouco dessa mecânica, né, de como que os flexores entram também, mas a gente dá retaguarda, suporte, capacidade para essa musculatura, junto com o que eu gosto também, que é um treino de mobilidade, né, apesar de ser algo muito cíclico, a fadiga começa a impor algumas outras demandas ali, que você começa a girar um pouco mais o quadril, você começa a entrar um pouquinho mais com o joelho. Então, se você tem variabilidade de movimento, se você tem repertório de movimento, mesmo diante da fadiga, né, de 2, 3, 5 horas de pedal, você consegue se adaptar um pouco melhor, né, principalmente ali na articulação do quadril. Então é isso, é cuidar de volume e intensidade, é respeitar uma evolução, né, gradativa. Se você não tiver muito afim de respeitar muito isso, saiba que você tem que dar retaguarda de mobilidade e fortalecimento. E na musculação, qual tipo de exercício ajuda a fortalecer a musculatura do quadril? Você falou do glúteo, que é um óbvio, inclusive um elemento fundamental da conexão da posterior, mas que outras atividades, que outras máquinas fazem sentido estar na rotina para manter o quadril, a região do quadril muscularmente fortalecida? A gente pensa, né, no ciclismo ali, você acha que é só que os glúteos estão te ajudando a empurrar o pedal, e a tua potência está em gerar força na pedivela para jogar para baixo e, obviamente, você se projetar para frente com a bike, né? Só que a gente esquece que a gente está clipado. Então, assim como a força para propulsão, né, ela vem do quanto que você empurra o pedal, e aí isso tem relação com glúteos, principalmente, e quadríceps, né, o músculo da frente da coxa. A gente esquece que o lado contrário, a perna contra a lateral, ela, por estar clipada, ajuda nessa propulsão, puxando o pedal para cima, né? E aí entram os músculos flexores do quadril, tá? Os músculos que trazem a coxa para cima. Então, de forma geral, se você me pedir, assim, grupos musculares clássicos para se fortalecer num ciclista, glúteos, e aí tudo que envolve esticar o quadril, né? Então, assim, você parte de... Imagina você subindo um step. Esse é um exercício excelente para fortalecer glúteos no ciclista. Por quê? Porque ele mimetiza o que você faz no pedal. Você sai com o quadril bastante fletido e faz força para baixo. Tá ficando claro isso na cabeça de vocês que estão ouvindo? Então, a subida do step é um excelente exercício para trabalhar para um ciclista trabalhar, porque existe contexto muito semelhante. Uma outra coisa, agachamentos são muito bons, mas eu gosto de fazer de forma unilateral. Eu tendo a propor de forma unilateral, uma perna por vez, porque uma empurra o pedal enquanto a outra está subindo. A gente não usa os dois glúteos ao mesmo tempo, né? São fases distintas. E eu gosto sempre de reforçar que, além dos glúteos, os flexores de quadril são fundamentais para o ciclista. Tudo que envolve puxar a coxa para cima, sabe? Então, eu gosto muito de trabalhar com... Ali no pulley mesmo, o paciente em cima de um step, ele com alguma coisa, né, um gancho preso ali na canela dele, ele puxando para cima, sabe? A coxa, sendo que alguma coisa está fazendo resistência embaixo, ele está jogando, né, a coxa para cima contra essa resistência. Enfim, trabalhar glúteos, coxa, frente da coxa, posterior de coxa também, quanto mais aéreo você tá, mais você dá demanda para posterior de coxa, e os flexores de quadril, são grupos musculares que entram assim com bastante frequência, e claro, a gente termina toda a cadeia falando de panturrilha, mas ela entra um pouquinho depois aí na sequência. Ciclista não fortalece panturrilha, né, gente? Não dá para esquecer não, tá? Tem que entrar no hall. Te ouvindo e falando do complemento como musculação, a tendência é você imaginar as coisas que você não trabalha tanto no dia a dia e que a musculação ajudaria como complemento, né? Assim, eu acho que essa seria uma... Agora, Naira, um ciclista muito famoso nos anos 2000, ele tinha um problema crônico
de desgaste do osso do fêmur. Era um desgaste que ele tinha, que depois ele até fez uma operação para poder recompor ali. Essa é uma preocupação para quem pedala, se preocupar com esse desgaste, com a parte óssea do quadril ali, pela prática do exercício. Como é que é o seu histórico em relação a isso? Olha, desgaste articular está muito mais relacionado a impacto, né? Atividades que têm um impacto maior do que, de fato, o ciclismo. O fato do indivíduo estar clipado faz com que, a partir do momento que ele empurra a pé de vela e está ali, ele é a mesma coisa junto com a máquina, né? As forças que ele emite sobre a pé de vela, elas voltam para ele em reação, né, para aquele membro inferior ali como um todo, e essa compressão, eu não estou falando de pressão nem de impacto, essa compressão, inclusive, é até boa para as articulações, tá? Tem pouco cisalhamento, tem pouco atrito entre uma superfície articular e outra. Então, o desgaste em si, né, pela prática do esporte, é mais comum em outros esportes, não no ciclismo. O que me faz acreditar que, muito provavelmente, esse caso, né, esse paciente, esse atleta, talvez tivesse alguma queixa, alguma doença pregressa naquela articulação, e que, diante do ciclismo, isso pode ter exacerbado. E aí existe um termo que a gente chama de síndrome do impacto fêmuro-acetabular, que é indivíduos que apresentam alteração na morfologia do quadril. Um acetábulo, que é aquela cúpula lá um pouco mais bicudo, né, tem mais osso ali, ou o fêmur com alguma alteração morfológica que faz com que, quando o indivíduo faz a flexão, né, e alguns movimentos que a adução ali, que é o fato do joelho ir um pouquinho mais para dentro, que é comum e muitas pessoas acabaram usando essa estratégia para imprimir mais potência, isso aí acaba gerando impacto entre essas regiões do quadril, mas não um quadril típico, um quadril que tem uma alteração morfológica prévia. Aliás, uma pergunta, é do ciclismo, e não sei se a tua experiência já te trouxe isso, cair. Tem até uma lenda que antes de 12 tombos você não pode ser chamado de ciclista. Nossa, só que a cada tombo... ciclista, então. Sorte sua. Só que a cada tombo você desencaixa o corpo, né? Você tem um impacto de quadril, você tem um impacto de cotovelo, você tem um impacto de ombro, clavícula, que é uma fratura muito comum em ciclista. O quanto um tombo de quadril pode ter um desalinhamento, e esse desalinhamento pode virar uma coisa crônica? Essa pergunta é fenomenal, Álvaro, por 2 motivos. O primeiro motivo é a crença que envolve esse contexto. Diante de um tombo, 2 coisas podem acontecer. Uma contusão, né, clássica ali, fica roxo, uma coleção de edema, né, sangue ali em alguma região do corpo, do quadril, é bem comum. E isso, claro, né, dói, você fica ali afastado um tempo e tudo mais, mas isso é benigno, tende a ser bem benigno. E, obviamente, a fratura, que ocupa aí, fraturas no ciclismo ocupam cerca de 50% de todas as lesões, principalmente em prova, né, quando os estudos são feitos em provas. Mas esse termo, né, desencaixar ou desacoplar, isso raramente acontece. E quando a gente fala do quadril em especial, eu tenho uma segurança muito grande por conta da morfologia do quadril, em te dar essa informação. Existe um encaixe, o quadril é uma das articulações em que mais existe um encaixe quase perfeito entre as 2 superfícies articulares. O acetábulo, que é aquela cúpula que está na pelve, e a cabeça do fêmur, que é quase uma bola esférica, assim, eles encaixam, tanto que a gente chama essa articulação de bola e soquete. Existe um encaixe muito bom, sabe? Entre essas 2 superfícies articulares, que faz com que seja muito difícil luxar. Quando você fala em desencaixar, dentro do termo da área da saúde, a gente fala em luxação ou subluxação. É aquilo, por exemplo, a patela, aquela bolinha da frente do joelho. Às vezes ela sai e volta, né? Isso é uma luxação, uma subluxação. Por quê? Porque existe pouco anteparo ósseo ali no joelho. Então, ele luxa mesmo, ela sai mesmo do lugar. No quadril, cara, isso é muito raro. O tombo precisa ter uma energia muito, muito grande mesmo para acontecer isso. Só que é comum essa crença de que alguma coisa desacoplou, desencaixou. E isso
acaba saindo do âmbito físico, que eu acabei de explicar que é muito raro acontecer a luxação de quadril, né? Num quadril típico, morfologia boa ali, comum. Só que acaba atrelando o atleta a uma outra coisa, que é uma questão mais cognitiva, né? Que é a crença de que alguma coisa não está no lugar, depois do tombo que ele tomou. E muitas vezes ele começa a assumir comportamentos de evitação, ele acha que ele já não consegue pedalar da mesma intensidade, com a mesma característica de antes, ele fica receoso e isso aprisiona ele em outros contextos, inclusive numa possível persistência de dor naquela região que acabou sendo acometida pelo tombo e tudo mais. Mas não necessariamente ou não constantemente por uma possível luxação ou desacoplamento, muito mais por essa crença que vai ali, né, te aprisionando num outro contexto mais evitador. Naira, pubalgia, o que é e como tentar evitar? No ciclismo, eu tenho vários pacientes que chegam para a gente, né? Mas é um termo mais comum para o pessoal do futebol, né? Que é muito, muito comum mesmo. Pubalgia é um termo guarda-chuva, eu posso dizer assim, né? Que contempla uma série de queixas na virilha. Tá? Na verdade, o termo de dor na virilha é o termo mais guarda-chuva. E a pubalgia em si, ela está relacionada com dor no pubis, né? Que é aquela junção ali, aquele ossinho bem da frente, assim, do centro do corpo, na pelve, né? E isso tem muita relação com uma tendinopatia ou tendinite, que é um termo um pouquinho mais antigo, dos adutores, que são músculos que, de forma geral, a gente conhece eles por fecharem a coxa, né? Eles fecham o joelho, eles jogam o joelho para dentro. Só que no ciclismo, esses músculos eles são extremamente importantes para ajudar os glúteos a empurrar o pedal. E para ajudar os flexores a puxarem o pedal. Então, esses músculos, olha eu chamando os músculos de caras aqui de novo, esses caras, eles são muito importantes para o ciclista. E são outros músculos que muita gente negligencia. Quando você trabalha glúteo, por exemplo, na subida do step, você já está pegando esses caras. Quando você trabalha aquela flexão que eu expliquei, né, para trabalhar os flexores, você também já está trabalhando esses caras. Então, de uma maneira geral, a gente usa no pedal para dobrar a coxa e para esticar a coxa, né? E a pubalgia envolve isso, envolve muitas vezes essa tendinopatia, essa doença do tendão dos adutores, porque todos eles, sem exceção, saem do pubis. A origem desses músculos é ali no pubis. E muitas vezes eles são sobrecarregados ou eles estão fazendo uma função secundária. A gente não tem um glúteo muito bom, outros flexores não estão muito bons. Então esses caras, como eles são coringas, sabe? Tanto para uma coisa quanto para outra, eles acabam assumindo, né, a bucha ali, a função toda. E isso acaba muitas vezes deflagrando essa queixa no pubis ali na virilha. E aqui num podcast que a gente não tem imagem, são os músculos laterais da coxa e o exercício de academia é quando você fica sentado e você abre a perna com uma resistência ou você fecha a perna com uma resistência, certo? Esses em especial são os de fechar a perna. Eles são músculos da parte de dentro da coxa. Você pega a sua mão, cola assim na parte de dentro da sua coxa, você está palpando os adutores. E esses músculos são músculos que fecham a coxa. Então, se você vai, que é a cadeira adutora, né, que a gente faz na academia. Os de abrir são glúteos, são músculos que estão na lateral do quadril. Agora veja, eu vou fazer um adendo aqui e foi muito legal você ter tocado nesse assunto. O nosso sistema de movimento, ele trabalha com contexto e especificidade. O que é isso, Naira? Quando você está pedalando, você não está fechando a coxa. A sua maior força, o seu foco, né, de torque, de gerar potência, é para esticar a coxa ou para dobrar a coxa, certo? Então, jogar para baixo ou jogar para cima a coxa. Não jogar para dentro a coxa. Então, o ciclista que vai para uma academia e trabalha os adutores só na cadeira adutora, né, que é fechando, vocês conseguem concordar comigo que ele está trabalhando fora de contexto essa musculatura? Porque no pedal, ele não faz a força para jogar o joelho para dentro, né? Fechar a coxa? Dá para entender? Faz sentido, mas agora você me deixou vendido, porque eu achei que eu estava fazendo a atividade certa na academia. Eu esperei que alguém dissesse assim, mas eu só faço isso. Eu costumo dizer, né, que quem faz esporte de endurance não gosta de exercício. A academia, é chata, é boring. Eu sei disso porque eu também não gosto, tá? Então, se a gente pensar que já é chato, a minha proposta é sempre otimizar o tempo que você está ali dentro. Então, nada contra a cadeira adutora, tá, gente? Existem muitas pessoas que se beneficiam dela, mas o meu raciocínio é isso que eu converso com os meus atletas, né, com o ciclista, corredor, enfim. Tira e coloca uma outra atividade
né, que recrute essa musculatura, mas dentro do contexto do ciclismo. Eu vou te dar um exemplo, assim, muito simples. A subida de step, uma subida, você vai para o lado do step, você sobe até lateralmente no step, bota uma coxa lá em cima, um pé lá em cima e sobe e desce, e sobe e desce. Isso é extremamente legal para contrair glúteo, coxa, o quadríceps e os adutores, que entram junto também. Quanto mais dobrado tá a tua coxa, mais os adutores entram para esticar essa coxa, esse quadril. Mas tem um outro bem simplão, assim, super simples, que é o agachamento sumô. Vai fazer o agachamento, gira a coxa para fora, os pés um pouco para fora, pega um peso aqui no centro do corpo, agacha e volta, agacha e volta. Você faz isso algumas vezes, você vai sentir muito o meio da coxa. É um cara bem específico, o adutor magno, que a gente tem ali, que é muito, ajuda muito os glúteos a gerarem a potência ali no pedal. E você está fazendo um exercício que tem muito mais contexto. Por quê? Porque tem flexão e extensão, né, da coxa, do quadril, do joelho, enfim. De uma forma muito prática, simples, tá? E aí, né, eu sou sempre bem resistente em falar de exercícios, porque aí vem o paciente que tem dor no joelho, não consegue fazer esse, óbvio, a gente vai mudar. A gente está aqui exemplificando, né? Não é uma recomendação de exercício. Não é prescrevendo. Não é prescrevendo, exatamente. Mas sabe que a cultura argentina tem uma frase mais popular que eu gosto muito, de que quem já se queimou com leite olha para uma vaca e chora. Então, às vezes, você extrapola de situações... Que perfeito! Cara, que perfeito! Isso é muito perfeito. Eu vou usar, inclusive, essa frase, porque é isso que acontece. Divirta-se, ela é argentina, não é minha. Uma experiência negativa te coloca num contexto de alerta, e o nosso cérebro, gente, ele é contextual. Não adianta, ele não quer saber o que é. Sentiu dor, trava tudo. Trava tudo. Você tem que ir lá, escrutinar como é que está a tua situação, entender que esses fatores interferem, porque muita gente não sabe disso, né? E no quadril não é diferente. Para contextualizar, a Diana, ela tinha esse diagnóstico do piriforme, mas porque existia uma relação anatômica muito forte com o piriforme, só que ela tinha um quadro, que é um quadro que, assim, dor glútea profunda, a gente fala isso. É um termo que médicos, inclusive, eu trabalho muito, né, eu trabalho diretamente com o grupo de quadril da Santa Casa de São Paulo, e cirurgião de quadril quer morrer quando o paciente chega e ele acaba fazendo um diagnóstico de dor glútea profunda, porque isso quer dizer, eu não sei o que está acontecendo aqui. A dor dele é no bumbum, né, no meio da nádega, mas, cara, nada faz sentido com nada. E não fazer sentido com uma relação de lesão direta, né, de sobrecarga direta, é o horror para o profissional da saúde, que é totalmente linear, né? Então, o que é isso? Tinha dia que a Diana pedalava e ela não sentia dor. Tinha dia que ela pedalava muito forte e ela sentia uma dor proporcional. Mas tinha dia que ela pedalava forte pra caramba, ela chegou a ter essas experiências, né? E isso começa a deixar o cara maluco, porque ele fala assim, não faz o menor sentido o que eu tô sentindo. E a dor glútea profunda, ela tem essa característica. Não é um tecido específico, não é uma lesão específica, é uma dor inespecífica, muitas vezes aleatória, que se instala na nádega, no centro da nádega. E, indo mais além, a Diana, por ser mulher, a gente começou a vasculhar uma série de coisas. A gente percebia que o ciclo hormonal dela influenciava diretamente na experiência de dor dela, e isso para a mulherada é algo muito importante de entender, respeitar, perceber, entender que naquela semana pré-menstrual ou na semana do comecinho do ciclo, você está muito mais sensível, é muito provável que você perceba, né, de forma muito mais intensa os estímulos que estão vindo na periferia, vale a pena dar uma pisada no freio, pelo menos em intensidade, né, gira mais, segura as intensidades, segura os picos, enfim. Então, tudo isso, olha que interessante, né, permeia e é do ser humano, né, inerente. Isso tudo permeia a experiência de dor. A Diana tinha o diagnóstico desesperador de dor glútea profunda para muitos profissionais. E ela tinha, de fato, muitos fatores associados à experiência de dor e que, junto com os exercícios ajudam a dessensibilizar a área, mas junto com os exercícios, a gente teve muita conversa educacional. O mais bonito da experiência da Diana foi que ela conseguiu sozinha, depois de um tempo das nossas conversas, das nossas sessões, e fazendo as boas escolhas dela. Ela estava no meio do pedal, ela sentia a dor, ela falava assim, não, essa aqui é aquela queixa do período menstrual, eu vou continuar, eu vou insistir. Ela chegou no momento que ela falou, não, isso aqui, eu estou começando a sentir que está subindo mais, está passando de uma intensidade que é tolerável. Hoje eu não vou concluir o pedal com o pelotão, eu vou voltar.
sabe? É difícil isso para o atleta, né? É ter que assumir, mas essa independência, esse termo que a gente chama de autoeficácia dentro da área da saúde, que é o paciente tomar as rédeas, sabe? E ele ali no momento, né? E eu acho que, assim, uma qualidade incrível de qualquer atleta é saber fazer boas escolhas no momento que o bicho tá pegando, né? No meio da prova, se você abandona ou não por conta da queixa, no momento do treino, se você insiste e termina acabada ali só para terminar com o pelotão, ou se você é humilde o suficiente para assim, não, eu vou voltar, daqui para frente eu não vou continuar, porque eu entendi que não é hoje o meu dia de terminar isso aqui. Eu acho isso de verdade, acho isso lindo, né, do paciente desenvolvendo, e a Diana desenvolveu isso com uma maestria incrível, incrível. Depois da pessoa que ajudou a cuidar do corpo, aquele que ajudou a cuidar da bicicleta. O bikefitter Bruno Rosa conversa com a gente sobre a experiência dele com a Diana e sobre a importância do bike fit para um bom posicionamento do quadril. Se liga! Bruno Rosa, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui no podcast. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui novamente. É sempre bom poder tirar dúvidas sobre bike fit, que é um tema que sempre gera muita dúvida e é muita informação, é novidade para muita gente. Bruno, nós temos uma pergunta que é para largar no pelotão gregário, apesar de você já ter rodado conosco lá durante o Tour de France do ano passado e tudo mais, mas para te introduzir, para a gente conhecer de uma maneira melhor, quem é o Bruno em 200 caracteres? O Bruno é um ciclista aficionado desde criança, que foi trabalhar, depois de muito tempo trabalhando com desenho industrial e design, foi trabalhar com bicicleta, primeiro construindo e depois montando e ajustando as bicicletas para os corpos das pessoas. Então, eu me especializei em bike fit em 2015. E hoje você tem uma loja, hoje você lidera um projeto o Drop, né? Exato, o Drop é uma loja diferente da maioria das lojas aqui que tem no Brasil. Ela é uma loja que não é focada em vender bicicleta. Apesar de ser uma bike shop, uma bicicletaria, ela é focada em tudo que gira ao redor ali, os acessórios, principalmente vestuário. Então, o foco aqui é desenvolver coisas no Brasil, criar e produzir, que é um mega desafio aqui no Brasil. E coisas para viagem, bikepacking, bolsas. E também, junto com isso, os serviços ao redor da bicicleta. Então, fit, oficina. A gente também tem uma área de convívio aqui, uma área para a comunidade usar, e um café, que é uma parceria com o Coffee, o King of the Fork, que já é mais antigo que a gente. Sim, outro ícone, né? A parte do café e do pão de queijo interessa a equipe aqui. Rola um test drive? Como que é? A gente devia ter gravado esse presencialmente, né? Pô, aí ia ser mais fácil. A gente ia tomar um cafezinho aqui e comer pão de queijo à vontade, pô. Eu não sei se é impressão ou até como é que é o contexto, mas vocês têm uma experiência que é comutativa aí com a Fuga, né? É um projeto que se complementa, né? O Coffee com os cafés e os cookies, a sua experiência no Drop e tal. Essa é uma relação que é complementar, né? Sim, acabou virando um ecossistema aqui, mas tudo começou no Coffee. Eu não sou sócio no Coffee, mas foi onde eu conheci hoje os atuais sócios do Fuga. Conheci eles lá, a gente começou a pedalar junto e usava o café ali como ponto de encontro no final dos pedais. E aí que veio a ideia de montar o clube de ciclismo, porque a gente não via nada parecido aqui em São Paulo e no Brasil, né? Só tinha as assessorias, mas para quem não quer fazer planilha, não faz sentido estar numa assessoria. Então a gente começou o clube em 2016 e deu super certo. Foi de 2016 a gente começou a testar, em 2017 realmente a gente pôs em prática. Cresceu muito, cresceu tanto que o Drop é resultado desse crescimento do Fuga. A gente precisava de uma sede, de um espaço, mas que também fosse um espaço aberto a pessoas que não fossem só exclusivamente do clube. Então por isso que não carrega o mesmo nome. Apesar de o clube usar muito a casa aqui e ser o espaço oficial, né, e a clubhouse do clube de ciclismo, ele é aberto para todos os ciclistas virem aqui utilizar e tomar um café e usufruir dos serviços, né? Então não carrega nem o mesmo nome de propósito, né? Então é um projeto complementar, porém corre com as próprias pernas ali. Genial isso, acho que é um conceito muito bacana de ser admirado e ser incentivado
pela comunhão, pelo contexto que ele gera. Aliás, isso é o que se encaixa. Você está aqui hoje com a gente como bike fitter, como um cara especialista. O nosso tema principal é quadril, mas a Diana, que é personagem desse podcast também, que conversa com a gente nesse episódio, ela fez parte do grupo Fuga, né, do clube, e também conviveu com um problema sério de quadril, onde você também fez parte do processo de recuperação dela, né? Conta um pouco pra gente dessa experiência com ela, primeiro como ciclista e quando você começou a ouvir dela as reclamações de que aquilo estava incomodando o prazer dela de pedalar. Ela foi uma das cobaias ali do clube, então ela pegou desde o começo mesmo, do zero ali, fase de protótipo. Então eu acompanho o caso dela há muito tempo. Ela tinha já uma lesão bem no começo, ela já estava começando a pedalar e ela já teve essa lesão no começo. E ela não, como todo mundo que tem uma lesão, uma dor, às vezes não dá certa importância, acha que não é nada e vai levando, né? Até o negócio virar algo muito grande e você precisar parar e tratar, né? Que não é o ideal, né? A minha dúvida, porque vamos pensar, isso é quase como constante. Vamos pensar, eu mesmo, isso aí, 28 anos, e desde a época do mountain bike até, e durante corridas, cara, tem corrida, por exemplo, um dia de fuga, não do fuga, né, mas um dia de competição, que você sai numa fuga, e eu fico numa posição, fazendo muita força, uma posição extremamente, né, aquela bolinha abaixadinho, tentando ser aéreo o dia inteiro. Cara, eu vou te falar que se eu precisar abaixar para amarrar o sapato depois, eu não abaixo. Eu fico aquela coisa que você termina, e eu lembro, nossa, a época do mountain bike e da gente falar, corri uma Copa do Mundo e no dia seguinte falar, nossa, tô me sentindo aqui um vovozinho de 90 anos, arrastando, não se mexe, né? O esporte pode ocasionar uma lesão, um desgaste precoce, né, nessa região? Vamos pensar quadril, coluna? Pode, pelo fato de você às vezes forçar o limite do seu corpo por muito tempo. E pior ainda se você tiver uma posição errada. Então, se eu estou no selim errado, se eu estou com um selim muito alto, ou muito baixo, ou me escorregando para frente, ou com uma pressão no períneo, uma pressão de ponta, e eu insisto nisso, e eu começo a fazer mais força e mais volume, e quanto mais força eu faço, mais eu tendo a fazer a antiversão de quadril, que é jogar o quadril para frente, né, que é o movimento que você falou que quando você está fazendo muita força, é comum da gente fazer, e você quer ficar aéreo, você quer abaixar, e quanto mais experiência você tem na bike, mais você consegue fazer essa flexão também e mais você busca esse movimento, né? Porque esse movimento tem uma lógica ali na biomecânica que é aumentar a nossa potência de glúteo, aumentar a eficiência da pedalada. Mas tudo isso tem um limite no nosso corpo, né? Todo mundo tem um limite na musculatura e um limite de flexibilidade do corpo. E isso muda ao longo da nossa vida para melhor e para pior. Quando você está numa posição muito ali agressiva, você está muito próximo desse seu limite ou ultrapassando esse seu limite. Não sei quem fez o ajuste da sua bike, mas de certa forma, quando você faz esse ajuste, você procura colocar a pessoa dentro desses limites, por mais agressivo que ela fique na posição, mas mesmo assim, você passar horas ali numa posição agressiva próximo do seu limite ou ultrapassando o seu limite pode gerar uma lesão. Agora, o que seriam, vamos pensar assim, os erros mais comuns na hora de ajustar o fit com relação à dor na região quadril lombar? Maior erro, mais clássico, e aí é o ponto de maior estresse e sofrimento de todos os ciclistas, é o modelo do selim. Então, o modelo de selim errado para o quadril já é difícil de encaixar o resto da bike, o resto do bike fit. Se você não tem um selim que te dá um bom apoio biomecânico, ali, um bom suporte ósseo do quadril, da base do quadril, e a gente está falando dos isquios, né, que é a parte que a gente tem embaixo aqui do quadril, e o ramo púbico, que é a continuação do isquio ali para frente ali da pubis. Se a gente não tem um bom apoio dessas duas partes, e aí tem pessoas que vão apoiar mais isquio, tem pessoas que vão dividir essa carga aí no ramo público, isso tudo vai variar da posição que a pessoa pedala e da posição que ela consegue aplicar ali na bike, de acordo com a flexibilidade dela. Se você já não está no selim certo, que te dá esse suporte, você já não vai conseguir ter uma estabilidade de quadril.
Quando você não tem estabilidade de quadril, aí tem várias coisas que podem acontecer. Cada corpo vai reagir de um jeito. Então, tem pessoas que vão rebolar mais enquanto pedalam, né? Elas vão jogar o quadril para os lados, porque o isquio, né? O quadril não está apoiado. O que está apoiado é uma parte mais sensível, que é o períneo. E aí isso não dá uma base, às vezes, suficiente, porque o selim pode ser muito estreito. Pode até ser o selim certo, mas na posição errada. Então, se ele está escorregando para frente, toda hora você vai fazer aquele movimento para corrigir o quadril para trás de novo. E aí, isso várias vezes por minuto, também vai te gerar uma dor, um desconforto ou até uma lesão. Você também pode estar com o selim muito alto, você também pode estar com o selim muito baixo. Tudo isso pode criar uma tensão de quadril e uma tensão de lombar. Se você está no selim muito estreito, né, voltando, tem pessoas que vão fazer esse movimento para os lados, tem pessoas que vão fazer um movimento que é pior ainda, que é fazer o oposto da antiversão, né, que é curvar o corpo para frente, é fazer o oposto, é uma retroversão, é jogar o quadril para frente, é encaixar o cóccix, assim, encaixar o sacro, né, que é o fim da nossa coluna, jogar ele para frente do nosso corpo, né, e rotacionar totalmente o oposto do que a gente busca na bicicleta. Como se fosse uma lordose, assim? Tô falando aqui um termo jocoso, mas empinar o bumbum? O contrário de empinar o bumbum. Empinar o bumbum é o que a gente busca ali como não forçar isso, mas deixar o quadril numa posição mais natural, e a hora que o ciclista vai para frente, né, ele faz essa antiversão, ele joga o corpo para frente, o quadril tem que acompanhar essa rotação, o quadril roda para frente. O que muitas pessoas fazem é manter o quadril ou super sentado ou inverter ele, né, colocar ele numa posição com parte do sacro mais para cima. É o oposto do que a gente busca. Isso, para a biomecânica da pedalada, é péssimo. Para o conforto do ciclista é péssimo. E, geralmente, os ciclistas fazem isso para se defender. Porque o corpo não gosta de sentir dor. Então, a pessoa vai buscando um mecanismo de defesa. E isso é inconsciente. E um dos mecanismos de defesa para o selim sem apoio ósseo é jogar o quadril para frente. Pra você tentar buscar um apoio ali do isquio, do cóccix, que também vai doer, mas dói menos que apoiar o períneo, né? Porque não vai te dar tanta dormência. Então você fica numa posição ali com a coluna toda retraída, toda jogada para trás, a bicicleta começa a ficar longa, né? Você já deve ter visto isso, ou já deve ter acontecido quando você senta numa bicicleta e fala, nossa, eu não consigo chegar no guidão, mas muitas vezes é porque a pessoa está toda jogada para trás. Outra coisa que pode acontecer, ela pode rotacionar o quadril para o lado para buscar um apoio no selim também, quando o selim está errado. E isso também tem causas terríveis, né? Além dela ficar com a lombar rotacionada, porque o guidão está reto, né, e o quadril está torto para um dos lados, né, e é muito comum você ver isso, porque você vê as pessoas às vezes sentando de um lado e no meio do pedal você vê a pessoa dando uma aliviada, ficando em pé e sentando para o outro lado, assim, tentando apoiar, porque machucou aquele lado, ela está buscando agora o apoio para o outro lado. Só que agora pensa na consequência que isso traz para os seus joelhos, né? Seus joelhos deviam estar trabalhando numa trajetória mais próxima de linear e vetorial, né, para baixo e numa reta aqui com o seu quadril e com o seu pé, e aí eles estão trabalhando os dois para um mesmo lado, né? Porque você rotacionou o quadril para a direita e para a esquerda, os joelhos vão junto, né? E isso tira totalmente a condição natural do seu joelho, né? Ele está trabalhando numa posição totalmente rotacionada, que não é o certo para ele. Então, além de você ter um possível problema ali de quadril e lombar, você pode levar o seu joelho junto. Ô Bruno, uma pergunta, uma curiosidade na real. Quando você tem um ciclista iniciante, um ciclista... Porque quando a gente está falando de um ciclista como o Nicolas ou um ciclista que se aproxima de um nível elite, ele tem uma estrutura corporal já mais bem estruturada, vamos dizer assim, de core, de glúteo e tudo mais. Quando você está falando de um ciclista mais iniciante, muitas vezes ele não tem esse repertório, né? Ele está ali, às vezes, fora de forma e é uma cena recorrente. O posicionamento do selim e o selim correto, ele já seria um meio caminho para que isso acontecesse, para essa posição ideal, ou ele inevitavelmente vai ter que trabalhar esses músculos complementares e o posicionamento dele na bike para que essa posição seja correta. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer nível de condicionamento físico se adapta a um bom bike fit para uma pedalada estável do ponto de vista do quadril, ou é necessário esse complemento desde já? Existem as duas coisas. Existe você pegar uma pessoa que tem uma flexibilidade já ótima e uma condição ali de estrutura de core já bem fortalecida, porque vem de outro esporte, ou pratica pilates, ou pratica yoga, e nunca subiu numa bicicleta, e está começando,
e tudo é novidade ali, e ela não entende ainda como é que é a posição ideal de biomecânica, o que ela tem que buscar ali quando ela está sentada num selim, que tipo de relação que ela tem que ter com a frente da bicicleta, então o tanto que ela tem que rotacionar, né? A ideia principal assim, que as pessoas têm na cabeça é de que a bicicleta é confortável com a frente alta, mas nem sempre isso é verdade, né? Tem muitas pessoas que nunca subiram numa bike e se a frente está alta, isso vai criar uma tensão enorme na parte superior do corpo, né? Uma tensão nas mãos, nos ombros, trapézio, até coluna. Você começa a tirar a coluna de uma condição que seria a natural da pessoa. Você começa a forçar uma curvatura que não é a da coluna da pessoa. E isso tudo cria dor, né? A partir do momento que você começa um trabalho ali no Bike Fit de explicar e de mostrar para a pessoa o que ela tem que buscar no selinho, o que ela tem que buscar de rotação de corpo para frente, dentro do que a gente avaliou na avaliação física dela, que é possível para o corpo dela, a gente consegue melhorar muito a posição dela, ela consegue segurar essa posição. Claro que existe uma evolução ali dela como ciclista, que ainda não ocorreu, então você não vai para um caso, você não vai para os extremos, você faz um intermediário, a gente tenta ser um pouco mais conservador nesses casos, porque ela vai evoluir ainda, né? A postura dela, o jeito que ela pedala vai evoluir, a técnica vai evoluir. Às vezes ela tem a musculatura, mas não tem a técnica, ela não tem a segurança de andar com a frente tão baixa, por exemplo. Por mais que isso favoreça ela não aprendeu isso ainda. Então você precisa, às vezes, dar um tempo para a pessoa se adaptar. E por isso que a gente bate muito na tecla aqui do Bike Fit anual. Então, o Bike Fit ele não é uma coisa pontual, que você faz uma vez e some, nunca mais precisa, e só quando compra uma bike nova. O Bike Fit ele tem que ser um processo, porque o seu corpo está em constante mudança e sua técnica também. Então, se você conseguir fazer todo ano, perfeito. Você vai estar sempre alinhado com a bike, você vai estar sempre alinhado com o que você está buscando ali em cima da bike, você vai conseguir evitar dor, evitar lesões, né, e vai render mais, sua biomecânica fica mais acertada, você utiliza melhor a musculatura, né, são ajustes finos que fazem bastante diferença. O contrário também existe, né, uma pessoa que é super técnica, já anda muitos anos, já é cheia de hábitos, mas está tentando se posicionar numa posição que o corpo dela, apesar dela ser ciclista e ter ali o conhecimento, às vezes ela não tem a flexibilidade ou a estrutura física no quadril ou no core para sustentar uma posição mais rotacionada no selim. E aí você tem que fazer um trabalho contrário ali com a pessoa, né? Minha pergunta era puxar para esse outro lado, né? Pegar essa pessoa que anda de bicicleta há 20, 25 anos, a vida inteira andou numa posição errada, né? Até pegar o exemplo, né? Aquele pessoa que olha o profissional lá e fala, não, tem que ser mesa 130, socada embaixo, sem nenhum espaçador, guidãozão lá na frente, selim para trás, e é assim que tem que andar, para ficar... Tem sempre esse daí, né? E o cara, meio que, de certa forma, a vida inteira andou assim, sempre teve dor, quase que já virou uma coisa crônica, não percebe. O que a gente faz com esse indivíduo, né? Pra tentar mudar pouco a pouco. Não, até porque a grande questão, né? Eu acho que o Bruno pode falar. Se você pegar esse cara e mudar ele inteiro, talvez até seja ocasião de uma lesão, né? Porque o corpo já tá tanto tempo... Vai descobrir músculos que ele não usa, né? Se bobear, né? Mas deixa eu adaptar essa pergunta, Bruno. Por onde começa? Você faz o posicionamento da altura do cavalo, o selim apropriado, e aí você ajusta primeiro essa parte, depois você ajusta a frente da bike. Quais são os limites de rotação de quadril ali, do ponto de vista do Bike Fit, que o cara pode trabalhar como default? A primeira coisa é que eu acho que esse cara que tá 30 anos andando nessa posição agressiva toda errada e sentindo dor, geralmente é o cara que não acredita em Bike Fit, então eles não costumam aparecer muito. Ele tem medo que a gente vai mexer na bike, e às vezes nem mexe tanto assim, essa é a verdade, né? Às vezes o cara até tá num caminho ali, só faz um ajuste para melhorar, mas é um clássico isso. Às vezes as pessoas vêm aqui já com as espigas cortadas, uma mesa gigante, e às vezes... Assim, eu vou sempre insistir pro cara e vou pôr para ele testar o que eu acredito ser o melhor pro corpo dele. Se ele vai me obedecer, assim, já não posso garantir, mas também não dá para reclamar depois. A gente faz uma piada nos cursos de Bike Fit, que é fit... Quando você faz uma sessão de fit, é igual ir numa consulta de um médico quando você está doente. O médico ele vai terminar a consulta com uma receita. E se naquela receita tiver 3 remédios e você tomar um e não melhorar, e você voltar lá no médico e falar, cara, não melhorei.
Aí eles falam, pô, mas você tomou os 3? Não, só tomei esse. Aí você fala, pô, mas eu te falei pra você tomar os 3, você não melhorou? O Bike Fit é meio igual, você termina o fit com uma receita. Sua mesa é tanto, ela tem que estar em tal posição. Seu selinho é tanto, ele tem que estar em tal posição. Sua sapatilha é essa, seu taco tem que estar em tal posição. Se ele não cumprir as 3, uma das 3, né, o corpo ele é todo conectado. Se você não cumprir uma dessas 3, você já pode afetar todo o resto do Bike Fit. Então, por isso que troquei de selim, perdi o fit. Troquei de bike, perdi o fit. Troquei de mesa, troquei o guidão. Né? Eu preciso refazer, eu preciso reajustar isso, porque isso vai influenciar no resto. Troquei a sapatilha, então eu gosto de fazer essa análise, essa analogia, porque fica um pouco mais fácil da pessoa entender. O que eu busco aqui no meu estúdio, eu sempre indico, quando eu dava os cursos de Bike Fit lá na Specialized, era insistir e ter o máximo de componentes e acessórios para as pessoas conseguirem sair do seu estúdio o mais próximas do ideal possível. Ela não é obrigada a sair daqui e comprar o selim que eu indico para ela, nem a mesa. Ela pode comprar em outro lugar e tudo bem, e trazer aqui que eu instalo de novo. Mas eu tenho muito mais certeza de que vai dar mais certo quando a pessoa sai com praticamente tudo aquilo que eu indiquei para ela levar. E já instalado por mim na posição certa. Então, fica muito mais garantido que o fit vai dar certo. A segunda coisa é até onde a gente pode levar as pessoas, né? Todo bom bike fit, né? Na verdade, ele só pode ser chamado de bike fit se você faz uma avaliação física antes. Então, começa com uma coleta de dados do corpo da pessoa. Então, a gente coleta postura, a gente coleta proporções, a gente coleta rotações de corpo, de joelho, pé, quadril, costas, braço, pescoço. A gente lê o corpo inteiro da pessoa e depois a gente faz uma avaliação de toda a flexibilidade da pessoa. O tanto que ela consegue fazer de rotação de quadril, o tanto que ela tem de flexibilidade de glúteo, o tanto que ela tem de flexibilidade posterior de coxa, de quadríceps, o tanto que ela tem de ou flexibilidade ou encurtamento, né? Então, você começa a descobrir onde ela tem limitações, encurtamentos. Você cruza isso também com o relato dela, né? O que ela se queixa na bicicleta, qual o tipo de dor ou o tipo de lesão que ela tem. Por exemplo, no caso da Diana, era uma lesão que afetava diretamente o glúteo, que ela tinha uma irritação ali no piriforme, e isso, quando inflamava, não permitia que ela pedalasse, que ela aplicasse força, né? E irradiava para a lombar, porque ali você tem toda uma conexão entre as musculaturas, né? Então, você tem que entender tudo isso, ler o corpo, ver quais são as limitações, ver quais são as lesões, ver quais são as irritações, e a hora que você põe a pessoa na bicicleta, você tem um monte de dado para olhar e falar, bom, eu sei que essa pessoa pode ir até tal ponto na altura do selim, e eu sei que ela pode inclinar o tronco dela para frente até tantos ângulos, né? E aí, por isso que o retu é muito legal, porque a gente consegue ver com precisão como a pessoa está se posicionando na bicicleta enquanto faz força. É totalmente diferente de eu parar a pessoa e tirar uma medida lá, ela já muda a posição, né? Toda vez que você pede para a pessoa parar, e você mede, que era o jeito que a gente fazia bike fit em 2015 para trás, era assim. E tem muita gente que faz e assim, não tem nenhum problema, o resultado é tão bom quanto, ele é menos preciso, né? Você comparar uma coisa estática com uma coisa dinâmica é completamente diferente, né? Ô, Bruno, a gente está falando aqui de problemas no quadril, de dificuldade e tudo mais, mas baseado nas suas experiências, onde estão esses problemas? Você citou o piriforme com o problema da Diana, mas onde está, na maioria das vezes, o problema? Às vezes ele está muito arrojado na bicicleta, com uma torção muito grande de quadril em função da posição da pegada do guidão, ou às vezes ele tem um selim que está ali inapropriado, mas qual é a frequência desses problemas? O que mais acontece? Você tem uma experiência nesse sentido? O que mais acontece é as pessoas terem um problema e a bicicleta piorar esse problema porque ela está na posição errada. Isso é bem comum, as pessoas já terem uma lesão e a bicicleta piorar essa lesão. É o caso de uma protusão lombar, é o caso de algum problema muscular de glúteo, de posterior de coxa, o joelho acontece muito da pessoa ter e descobrir porque começa a pedalar, então isso é bem mais comum, né? E aí a pessoa descobre que começou a pedalar e não fez fit, ou fez e não está encaixada, e está errado, né? Então isso desenvolve essa lesão. Então o fit ele tem esse papel aí de prevenir lesões ou prevenir, evitar que essas lesões piorem. Então é mais difícil, não é impossível, óbvio, mas é mais difícil de você desenvolver uma lesão se você estiver bem encaixado na bicicleta. Acontece porque às vezes as pessoas exageram no treino, porque às vezes a pessoa
mudou a bicicleta ou desmontou e não montou igual, né? Em geral é porque as pessoas pegam pesado. E nas soluções de quadril, vamos dizer assim, o que muda de um homem para uma mulher? Assim? Quais são as variações que você tem que ter mais atenção pelos diferentes gêneros? A primeira coisa é que mulher suporta muito mais dor que homem e, em geral, tem menos informação do que homem, porque tem cara que gosta de bicicleta, fica pesquisando muito, e aí as mulheres, em geral, elas acham que é mais normal aquela dor. Então elas se queixam menos, então elas toleram mais, e mulher aguenta mais dor que homem, a gente sabe bem disso. E aí isso, assim, mas por outro lado, também é muito interessante ver que a maior parte das clientes mulheres me escutam muito mais. Elas acreditam muito mais naquilo que você está falando e quando você explica do que um cara, principalmente se o cara já pedala há muito tempo, né? Mas as principais atenções que você tem que tomar é na escolha do selim. Tem mais nuances, né, no corpo feminino do que no masculino. O corpo feminino é mais sensível, em geral, e mais delicado, né, no quadril do que o homem. E as lesões são piores. Você geralmente tem lesões mais sérias em mulheres do que em homens, em quadril. Então, você tem que prestar muita atenção no selim e ter paciência ali para buscar o modelo ideal mesmo, né? Tudo começa com a largura, né? Descobrir largura de isquio, fazer essa medição. E aí, depois tem que descobrir qual é o melhor modelo de selim, qual é a melhor silhueta, qual que se encaixa mais. Né? Eu costumo falar que o melhor selim é aquele que você sente menos. Aquele que menos encosta, que menos atrapalha, que menos raspa, aquele que apoia só onde tem que apoiar. Esse é a silhueta certa para o seu corpo. E cada corpo é um corpo, então não tem uma regra, não tem como eu falar, põe esse que vai dar certo. Não é só a largura que varia, né? Os modelos são muitos modelos de selim. A bunda que escolhe. Os modelos novos com produção 3D, eles acrescentaram conforto nessa luta aí? Eles têm uma eficácia nítida na prevenção de lesões, de problemas do quadril? Eles têm algumas funções que ajudam, sim, mas se você também não tiver no modelo certo, vai ter o mesmo problema, né? Se você não tiver o bom apoio ali, bom suporte do quadril, da parte óssea do quadril, você ainda vai ter todos os problemas que você tem nos outros. Mas ele ajuda, sim, porque ele tira muita pressão dos pontos que estão apoiados, né? A função dessa estrutura impressa em 3D realmente é conforto, é melhorar o conforto e evitar pontos de estresse, evitar que todo selim de espuma, ele cansa, né? A hora que você está andando, depois de um tempo, aquela espuma ela achata inteira e ela para de cumprir um pouco da função dela, né? De absorção ali da vibração e do impacto, né? E você começa a sentir mais dor mesmo, por vários motivos, por estar muito tempo em cima da bike e pelo selim ceder mesmo, né? A espuma ficar toda cansada ali. Depois ela volta quando você sai, né, da bike. E o de 3D, né, o impresso 3D não tem esse problema. Ele sustenta muito melhor o nosso peso. Então ele cede menos, né? Se você olhar um selim de 3D, você vai ver que aquela colmeia, ela tem densidades diferentes, né? Como se fossem várias espumas, né? Ela tem a primeira camada é mais macia, a do meio um pouco mais densa e a última mais rígida. Então isso faz com que sustente melhor o seu quadril numa posição, você consegue manter o quadril nessa posição estável por mais tempo, então é vantajoso sim. Bruno, nós ficamos bem centrados aqui, obviamente, na bicicleta de estrada, mas quando a gente fala de outras modalidades, vamos pensar aí na mountain, a bike de gravel, que tem se difundido o uso muito, como que isso impacta, às vezes, né, a escolha da bicicleta, às vezes, no quadril e na coluna mesmo, né? Para mountain bike, a posição, em geral, de perna, ela é bem parecida com a da estrada. Mas a altura de selim, tudo isso é muito próximo, né? O recuo do selim, relação central, tem umas variáveis ali, mas, em geral, muito parecido. O que muda é a nossa rotação de quadril, né? Tanto que a gente está rotacionado para frente numa mountain bike é bem menos do que a gente costuma ficar numa bike de estrada, né? E isso tem, obviamente, uma explicação, porque a gente não pode estar tão curvado numa bike de mountain bike, porque a gente precisa pilotar a bicicleta, né? A gente precisa ter um mínimo de controle ali, e o braço um pouco mais flexionado, né? A gente pode estar totalmente rotacionado na bicicleta. Então, os limites mesmo, você coloca ele em posições de rotação ali diferentes nas duas bikes. Pode usar até o mesmo modelo de selim, mas a rotação que o cara vai estar em cima é diferente. Tem muita gente que acha, né, fazer um comparativo, né, mas acha que por ter lesão, às vezes, no quadril, ou ter uma lesão
na coluna, a mountain bike vai ser mais favorável para a pessoa. E não é uma resposta óbvia, não é certo isso, tá? Às vezes a pessoa com a frente muito alta, né, uma mountain bike com uma frente muito alta, ela aumenta a pressão ali em cima do quadril, aumenta a pressão em cima da lombar, porque você está com todo o seu peso, né? Numa mountain bike, boa parte do seu peso está no quadril, né? Bem menos do que numa bike estrada. Na bike estrada você está mais dividido entre quadril e mão, né? Ainda tem mais peso no quadril, mas a mão suporta boa parte ali do seu peso também. Na mountain bike você está com muito mais peso no quadril. E muitas vezes isso aumenta a pressão que você faz sobre o quadril, sobre a lombar, aumentando às vezes a chance de piorar a sua lesão. Ouvindo por esse outro lado, voltando também ao caso da Diana, você não é um médico, né, cara? Você não é um cara que está para curar a dor, mas o seu trabalho auxilia muito isso com o posicionamento, com o bike fit. Como é que é? Poxa, a Diana era sua companheira de pedal no Fuga, era alguém que você sabia o quanto que gostava de pedalar e sabia o quanto que a dor estava incomodando. Como é que é fazer parte de um processo que ajuda aquela pessoa a reencontrar o prazer, assim, a redescobrir a bicicleta, diminuindo, né, a dor, diminuindo o incômodo de pedalar? Ter a Diana por perto ali nos pedais, para mim foi muito bom, né? Foi um primeiro caso que eu peguei de uma lesão mais séria em tratamento e foi muito legal poder acompanhá-la de perto. Então, uma das coisas que eu aprendi muito ali com ela foi que pessoas em tratamento, elas vão ter que vir no seu estúdio com muito mais frequência durante o tratamento. Então, você tem que ali entender qual fase do tratamento ela tá, para saber o tanto que você pode mexer ali na bicicleta, o quão conservador você tem que ser. A Diana ainda foi além e ela mudou os treinos dela, né? Ela não ficou treinando do jeito que ela estava antes. Ela foi buscar uma ajuda de um educador físico para conseguir fortalecer também algumas partes que são necessárias para complementar o trabalho ali de fisioterapia, né? E que tipo de treino era melhor ela fazer enquanto ela estava se recuperando, né? Tudo isso faz muita diferença, né? Com essa conversa com o Bruno Rosa, chega ao final mais um episódio aqui da Gregário Cycling. É sempre um grande prazer ter sua companhia até o final do podcast. Lembrando sempre que se é a sua primeira vez aqui na Gregário, todos os nossos episódios estão disponíveis no seu player de podcast favorito, no YouTube e também no nosso site. Toda sexta-feira tem podcast novo por aqui, sempre um tema interessante, pertinente para quem pedala. E na Gregário Cycling, quase que todo dia tem conteúdo dos mais diversos para quem é apaixonado pela bicicleta. Lembrando que lá no comecinho do programa a gente fez uma brincadeira para lembrar você que a Ultra Coffee está lançando sua versão 2.0 nessa sexta-feira, nos sabores caramelo, chocolate e cappuccino. A gente é parceiro da Ultra Coffee, nada mais justo que convidar você a usar o cupom Gregário10 para comprar com desconto no site deles que está na descrição desse podcast. Um grande abraço para você e até a próxima!